me chamou a atenção, o Lula sempre foi um sujeito muito hábil, do jeito de falar para a imprensa, etc. Eu fiquei com a impressão que ele está nervoso. Não sei se ele está nervoso por causa da mulher dele, não sei, né? Pode até ser. Sei lá, não. Bom, o que está saindo nos jornais mexe com a sua intimidade. Não, mas o jeito ríspido dele falar, não falo sobre mentiras, etc. Eu nunca vi esse homem falar desse jeito. Ele deve estar nervoso. Claro, você tá entrando num outro mundo. E de julgamento. Quer dizer, não é político, não. Ou é político transportado para dentro de um tribunal. Enfim, eu acho que esse é o panorama jurídico, filosófico, sociológico, teórico e fático, dentro do qual nós vamos agora nos inserir e ouvir alguns testemunhos. Após cada testemunho, eu acho que a gente pode, então, fazer uma discussão aberta. Quem quiser tomar a palavra, toma e fala. A nossa ideia, então, é começar com um breve relato de pontos principais, quase que a moda midiática da televisão, momentos, não? Aliás, a Globo, pelo menos, que eu vi, fez isso, não? Como se fosse uma Copa do Mundo, não? Assim como ela mostra um gol do Neymar e repete 10 vezes, mostra o ministro falando: a democracia foi suja, precisa ser limpa, sei lá, expressões performáticas que são transformadas em melhores momentos. Poxa, isso é uma coisa que chama atenção, não? Bom, para não sair desse padrão, nós vamos começar ouvindo o Rui falar sobre os melhores momentos, o que ele achou com os melhores momentos, que vai nos servir agora de pano de fundo fático para a discussão. Gente, bom dia, tudo bem? Bem, para começar, eu só vou explicar um pouquinho como é que surgiu essa ideia de a GV fazer essa parceria com o Estadão e também dar um ponto de vista até pessoal, jornalístico. Aí a Maria Clara pode me ajudar também, acho que ela tem muito mais experiência do que eu nessa cobertura. Mas enfim, por volta do mês de maio, junho mais ou menos, o Oscar Venera, que é o diretor da Direito TV, começou primeiro ele me liga perguntando o telefone de um determinado editorialista do Estadão. Aí eu consegui o telefone para ele, mas assim, acho que foi uma falha minha como jornalista não perguntar para quê, né? Assim, geralmente eu pergunto, mas nessa hora eu não perguntei, deixei ele resolver as questões. Aí ele conseguiu, falou com essa pessoa e depois a pessoa passou um contato dentro do Estadão, que é o Ricardo Gandur, que é o atual diretor de conteúdo do jornal, é a pessoa responsável por organizar todos os conteúdos na versão impressa, todos os produtos que o Grupo Estado oferece. Aí foi só nesse momento que o Oscar revelou para mim a intenção, que era montar uma parceria de exclusividade, um modelo único com o Grupo Estado para a cobertura do mensalão, que ele já estava prevendo que ia ser, que ia ter toda essa dimensão histórica. E particularmente eu vibrei nessa hora, assim, não, então me inclua dentro dessa que eu vou até o fim, né? E a gente marcou uma reunião com o Ricardo Gandur, mais 4, né? Tá. Ricardo Gandur, mais 4 diretores do jornal, e eles abraçaram a ideia assim com unhas e dentes. E por que eles abraçaram a ideia? Porque o objetivo de qualquer grupo de comunicação é passar uma informação do ponto de vista mais didático e mais claro possível para uma população leiga. A gente até tem dentro do jornal uma ideia assim, que nós, não tanto o valor econômico, um jornal de economia que tem um público mais um nível um pouquinho maior, enfim, de entendimento mais direcionado, mas uma Folha, por exemplo, falava para mim o tempo inteiro: teu texto tem que ser compreendido da mesma forma, tanto pelo vigilante da portaria quanto pelo presidente da empresa. Então, didatismo é um valor que é muito prezado dentro das redações. E a ideia do Oscar, que foi abraçada pelo Grupo do Estado, foi montar uma equipe de professores
que foi coordenada, no caso, pelo professor Rafael Maffei e Rabelo Queiroz, da área de penal, que pudesse prover o jornalismo do Estadão de análise de informações, tradução de termos jurídicos. Até depois eu queria até ouvir o Flávio, a opinião dele como leigo, a Cláudia também, que fora do mundo jurídico, se isso funcionou ou não, porque como o professor Técio até estabeleceu no começo dele, é um jargão, é uma linguagem que é própria, tem uma dinâmica própria que realmente é de difícil compreensão para quem não é iniciado, digamos assim. E fizemos isso, e o Oscar até contou para mim privativamente que ele se inspirou no caso do O.J. Simpson, na década de 90, porque ele estava em Nova York fazendo o pós-doutorado dele, ou doutorado, não lembro, e acho que a CNN contratou uma especialista de Harvard, na época, em antropologia, para fazer a mesma coisa que nós fizemos, uma sala de situação para explicar o passo a passo. Olha, por que essa questão da cor de pele nos Estados Unidos é importante nesse caso, etc. e tal. Então, ele lembrou disso e propôs uma coisa para o Estadão. Então, e aí as condições foram que esse modelo de sala de situação teria que ser de forma exclusiva com o jornal. A gente não poderia repetir isso com outro veículo, que foi atendido. Então, criamos 4 professores que chamamos de núcleo duro, incluindo o Rafael Maffei, que só poderiam falar com o Estadão durante esse período. E começou isso em 3 de agosto, estávamos prevendo que no máximo final de setembro, começo de outubro, tudo estaria resolvido, mas nós nos enganamos redondamente. Eu acho que o professor Técio, agora, na introdução dele, deu assim, algumas explicações realmente por que esse prazo não foi concretizado. Realmente tem uma questão de vaidade interna, de um sentimento, na minha opinião, de alguns juízes que eu estou fazendo história que prolongaram um pouco não deram objetividade a esse julgamento. E a estrutura toda foi a seguinte. Então, tem uma sala de situação dentro da FGV, não sei se todos aqui, não sei se você foi, Eurico, não lembro, com banner do Estadão, da escola, com o logotipo da escola, etc. Uma TV e uma mesa com diversos manuais de direito penal, administrativo, enfim. Uma jornalista do Estadão cobriu durante todo esse tempo, em todos os dias. Eu estava lá também todos os dias, eu faltei só um por causa de gripe, enfim. E pelo menos 1 ou 2 professores da GV lá em tempo integral e assistindo a TV Justiça, o julgamento. E a partir do momento que o Joaquim Barbosa, por exemplo, soltasse porque estou, no voto dele, que estou decidindo essa vaga pela teoria do domínio do fato. Acendíamos uma luzinha. O que é a teoria do domínio do fato? Como explicar isso em um parágrafo para o leitor, para o Flávio? O Flávio, vou te utilizar o tempo todo agora. Para o Flávio, que não é formado em direito, entender de uma forma clara e, ao mesmo tempo, mas a nossa preocupação foi não sair muito da técnica também, o mais técnico possível. Então a gente faria um parágrafo ou 2 sobre teoria do domínio do fato, às vezes usando um daqueles livros que passávamos para o Estadão e o Estadão colocava no blog. E também criamos glossários também, porque muitos termos como ato jurídico perfeito, que são correntes no mundo jurídico, também, essa preocupação com o didatismo foi muito forte. Então tinha um glossário também que, a partir do momento que fosse necessário, o leitor poderia estar lá e poderia consultar, né? E dentro dessa parceria, desculpa, gente, foram criados pelo menos 5 produtos que deviam ser entregues todos os dias. 2 entrevistas para a TV Estadão, 2 entrevistas para a Rádio Estadão e a SPN, uma no final da noite com o balanço do dia, outra no começo da manhã com os próximos passos. E no começo eram 2 artigos, uma para a versão do iPad do Estadão e outra para o impresso, mas a gente chegou à conclusão que era inviável, que às vezes não tinha assunto
todos os dias para justificar 2 artigos, então acabou sendo um só. E toda sexta-feira, dia que não havia julgamento, nós íamos até o Estadão entrevistar, uma entrevista mais longa de 25, 30 minutos, ao vivo, fazendo um balanço, e dessa entrevista eles extraíram 2 ou 3 trechos de 3 minutos cada sobre os principais pontos. E qual que foi a minha impressão pessoal em relação a esse esquema todo? O primeiro, no começo estávamos todos animados, enfim, havia assunto a dar com pau para falar de artigos, etc. e tal, mas aos poucos as coisas foram começando a se repetir. E antes um pouquinho de começar, eu vi um artigo que o Samuel trouxe da Folha, e um pouquinho da palavra do texto. Eu cheguei à conclusão que realmente é uma coisa que realmente se repete mesmo, né? A gente achou que era que o Nelson de Sá, nesse artigo, está falando exatamente, e nada mudou nos últimos 20 anos. Os juízes não sabem se expressar na mídia, são confusos, enfim, e não tem essa coisa de comunicar com o público mesmo. E eu acho que essa é a grande aporia, digamos assim, da TV Justiça e do STF. A partir do momento que se cria um aparato para publicizar, digamos assim, as suas decisões, é um pouco de hipocrisia se você não também se adaptar ao público que está ouvindo. O professor deu o exemplo do motorista de táxi comentando. A glória de um assessor de imprensa é ver o assunto que está divulgando sendo comentado com o motorista de táxi, que realmente está na boca do povo. Mas agora, será que a questão do mensalão a mensagem chegou de uma forma correta na boca do povo? Essa é a minha grande dúvida. E o objetivo desse trabalho, não só com o Estadão, porque a gente também, apesar dessa parceria de exclusividade do formato, não nos impediu de ir aos veículos, como a Globo, por exemplo. Foram meses muito intensos. E o nosso trabalho, eu acho que deveria ser o trabalho também da academia, é contribuir para essa constante tradução, para essa constante, mas de uma forma realmente de qualidade e a manutenção de excelência também. Modéstia à parte, assim, falando, eu não escrevi nenhum artigo, mas todos passaram pela minha mão para uma última revisão, para uma leitura mais especial. Vários assuntos eu sugeri também, conversei muito com o Rafael também de diversos temas, enfim. Foram artigos que foram escritos no Estadão, a grande maioria, uma linguagem acessível, fácil, mas ao mesmo tempo não totalmente desprovida de técnica, né? Acho que foi conseguido esse objetivo. As entrevistas também, o instrumento de fazer gravações rápidas de 1, 2 minutos para a TV Estadão, para a internet, foi uma coisa muito boa, porque em pouco tempo você conseguiu sumarizar o que estava acontecendo, quais eram as expectativas. Então foi uma coisa muito bem qualificada. E para não ficar no Estadão também, eu queria registrar aqui também que a Folha utilizou-se muito de Marcelo Coelho, que não é jurista de formação, mas eu acho que ele foi um cara, foi muito bom. Assim, eu sugiro, se quiserem acompanhar, peguem os artigos dele sobre mensalão para ler, porque realmente em muitos pontos ele acertou bem a mão, assim. Uma coisa mais de linguagem também, de TV, ele também virou uma referência. E é isso. Mas, assim, e uma grande crítica que surgia, só para finalizar um pouco a minha fala, depois posso até abrir para perguntas, era a nossa impressão, e isso nós falamos muito lá dentro, era que os ministros eram muito desorganizados. Havia coisas que poderiam ter sido previamente acordadas, não precisava ir para a TV. Acho que um exemplo é a questão mesmo do indúbio pro réu, por exemplo, que assim, abriram em votação. Isso era uma coisa meio... uma questão administrativa que poderia ter sido feita, decidida numa esfera administrativa, sem os holofotes, e que poderiam agilizar ainda mais, porque eles já chegariam no processo com isso azeitado já. Mas não foi o que aconteceu, e a gente
viu discussões muito acaloradas sobre o nada que poderiam ter feito. Outra coisa também era, principalmente no Aires Brito, eu senti uma melhora isso em relação à presidência de Joaquim Barbosa. Os horários de início, de intervalo enormes. Assim, a sessão começava oficialmente às 2 horas, mas já teve sessões que começaram às 3, 3h30, intervalos de 2 horas, enfim, tudo que prejudicou. Então, mas que poderiam ter sido, se tivesse começado no horário certo, eles não precisavam ter ido até às 8, 9 da noite. É ruim para arrumar patrocinador, né? Não, você é quase o SBT. Mas, não, E o coro da tragédia grega também ficava nervoso. Eu fui no show do Jardim Macalé, em São Paulo, no auditório do Ibirapuera, e ele tocando e tal, e contando história, e falava que estava todo dia lá, preparava pipoquinha, Coca-Cola, às 2 da tarde, e ficava puto da cara que os caras não respeitavam o horário, ele ficava bravo pra caramba. Falou isso lá no show, muito engraçado. Não, com certeza. E o coro tem razão, né? Porque se você começar a contar, a gente fez essa conta uma hora, assim, tudo, se perdeu dias, pode ter perdido até um mês, assim, tudo com essa série de atrasos. Então, acho que basicamente era isso. Não sei, alguma coisa que vocês queriam saber, que eu não tenha contado, eu posso... Não, eu queria perguntar, vocês tiveram informação, qual foi em termos de feedback, o que isso, todo esse esforço representou? Quer dizer, não para a AGV propriamente, mas do ponto de vista de opinião pública, quer dizer, qual foi a repercussão que todo esse trabalho que vocês fizeram teve para os leitores do Estado de São Paulo? O Estadão tem essa... O grande leitor que se expressou publicamente foi o Ricardo Lewandowski, que em uma sessão, basicamente, ele pegou um artigo escrito nosso e falou: eu sou um leitor do Estado de São Paulo e eu vi um artigo desse professor, Rafael Maffei, que aliás, o Rafael foi aluno do Lewandowski, ele não se lembrava disso, e leu o artigo de ponta a ponta para balizar a opinião não só dele, mas das ministras, tanto da Carmen quanto da Rosa, sobre a questão da concentração de formação de quadrilha. E isso, assim, depois os ministros entraram, não sei se foi, quem foi, que é um absurdo o ministro do STF citar um artigo nacional, sendo que internacional pode, né, assim, mas nacional. E foi muito gratificante ver isso também, né, mas teve eu por exemplo, no meu Facebook, eu postava muita coisa também, não tudo, mas os principais, assim, eu tinha um retorno de jornalistas, de ouvintes, tá? E aí o Estadão faz essa mensuração. É que eu depois da correria não consegui pegar, mas no começo a gente coincidiu um pouco com as Olimpíadas, não sei se vocês vão se lembrar. E o mensalão só perdia para as Olimpíadas em termos de exposição, em page views do site do Estado. Então é uma coisa muito bacana mesmo. Deixa eu fazer só quero fazer uma pequena leitura aqui. Duas poesias. Uma se chama Temor. Certas palavras cortam feito navalha, outras contundem feito pedra. As primeiras já me abriram a carne, as segundas me quebraram a cabeça. Temo que de palavras um dia eu pereça. E o outro. A liberdade de expressão, em verdade, é a maior expressão da liberdade. Ministro Aires Brito. E ele honrou, eu acho que ele honrou essas palavras, porque o Aires Brito foi uma... eu gostei muito, eu acho que foi um pouco pusilânime, em algumas ocasiões, assim, ele devia ter tomado mais as rédeas do controle por ser presidente, mas em geral acho que ele foi bem. Não, mas ele tomou, Sim, mas eu estou falando... Disse, não dou e acabou. mas estou falando entre os ministros, né? Ele não... Não, mas ele não pode, são os pais. Exatamente. Pois é. Uma última colocação também que vai me lembrar, não é fazendo média também, mas assim, na minha opinião pessoal, a posição das duas ministras foi impecável, assim.
em termos de objetividade, de estudo, principalmente a ministra Rosa Weber, ela se tornou um ponto de apoio para muitos outros ministros, porque naquela disputa Fla-Flu, Barbosa e Lewandowski, o voto dela conseguia chegar numa posição intermediária e serviu de base para vários ministros depois, e de uma clareza, de uma simplicidade, de uma educação, assim, fotos muito curtos, leituras bem contundentes, e eu não sei se a gente pode jogar isso até, professor e também Eurico, na mesa, assim, tudo se há um elemento aí de masculinidade, de gênero, né, que poderia influenciar, porque tem uma questão... Isso existe, esse é um dos grandes temas que aparece na tragédia grega. Não? Qual é o papel da mulher ali dentro? Não? Que é um papel subalterno. E o crescimento do papel da mulher é uma mudança. O paradoxo é que todas as representações da justiça são femininas. Que a gente conhece. A justiça é sempre uma mulher. Mas ela é. Nem todas são cegas. A justiça grega tinha os olhos abertos. Não? Nem todas são cegas. Não? Mas o papel da mulher é um papel importante, não? E ele é conquistado aos poucos. Não? Na outra peça do Sófocles, da Antígona, não? A mulher representa, quer dizer, a posição de Antígona é terrível porque ela é mulher. Um dos grandes problemas dessa peça é porque ela é mulher. Não? E a mulher ela é simplesmente, quer dizer, ela não tem nada a ver com o gênio, ao contrário da tradição hebraica, por exemplo, ela não tem nada a ver com o gênio, que é a força da polis. Não? O gênio é masculino, a mulher é um receptáculo, não, do sêmen masculino, é só isso. Depois ela dá luz, mas quem comanda é o másculo. Então essa posição inferior da mulher tira a mulher, não, do julgamento. E a presença dela, e no Brasil isso está acontecendo cada vez mais, não? De fato é uma coisa importante que no Mensalão teve uma repercussão. Acho que é a sua observação. Tanto que uma das propostas dessa contribuição com o Estadão, assim, era não escrever artigos assim, sobre posições pessoais do ministros, assim, tudo. Eram artigos técnicos mesmo sobre coisas jurídicas, mas abrimos uma exceção logo no começo para falar desse papel quase protagonista da ministra Rosa. Eu acho que ela foi feliz porque ela estava na posição justamente porque quem não é do direito, vale lembrar que os juízes, tirando o relator e o revisor, eles falam na ordem decrescente de antiguidade, é isso, né? Do mais novo para o mais velho. Então, mais moderno, chegou a menos tempo. Isso, é o que chegou mais moderno para o decano, digamos assim. Então ela sempre tinha essa ordem para falar. O Flávio, não sei se você percebeu isso, mas eles não mudavam a ordem quando tinham que mudar, pediam muita licença, porque isso é uma coisa do regimento do STF. E ela foi feliz porque ela foi sensata e ela era a mulher certa na hora certa, no momento certo, e acho que falou o tempo todo coisas sensatas, enfim. Eu não achei que ela foi contraditória. Você achou? Eu também gostei mais da Carmen Lúcia, na verdade. Eu gostei. Mas eu gostei. Cada dois tem seus heróis, cada um tem Eu queria novela. Não sei, eu gostei, eu acho que... Ela é loira, não? A gaúcha. Não sei se é interesse da minha parte, talvez possa ser de curiosidade de todo mundo, mas nessa parceria da GV Direito com o Estadão, como que foi operacionalizado isso em termos... teve alguma parceria comercial também? Não. Foi do ponto de vista unicamente editorial, jornalístico. Não teve nenhuma parceria comercial, não. Foi um interesse mesmo de ambas as partes, assim, em fechar. E se o Estadão não quisesse, a gente estaria muito interessado em procurar outros veículos também. Que foi o primeiro a ser procurado e já aceitou de cara. E a gente escolheu o Estadão justamente por ser um veículo que tem uma solidez, né, uma coisa forte também. E o mais interessante... Mas isso deu uma visibilidade para a GV muito grande. Muito.
Então os professores articulistas foram voluntários, sim? Não, assim, o Rafael foi convidado, ele aceitou na hora, foram todos convidados. Por exemplo, o Dmitry, que é um professor de constitucional, ele não estava nesse núcleo duro, mas ele estava lá pelo menos 2 vezes por semana, acompanhando. Professores se voluntariaram, até alunos se voluntariaram, escreveram algumas coisas. É que infelizmente a gente não conseguiu aproveitar todos os artigos, mas mobilizou muito a escola. E eu não gosto de dar muito esses números assim, mas se você levar em consideração, a gente estava no processo seletivo do vestibular, coincidiu nesse período. O número de inscrições para o vestibular cresceu 30%. A exposição, né? A exposição. O nosso Facebook, também a página da gente já fez no Facebook, também teve, não tenho um número agora, mas cresceu muito também. Agora, só dizer uma coisa, que como eu sou professor da escola, há uma angústia por trás disso. Porque o que é que levou a escola a fazer isso? A percepção de que uma instituição tem que gerar bens públicos. Sim. E que no mundo moderno, uma escola de direito tem que gerar esse tipo de bem público. Mas tem um problema. Há um risco enorme. Você está jogando no fio da navalha todos os segundos, né? Uma dúvida eterna sobre se aquilo que se estava gerando a cada momento era um bem público, ou era uma distorção, ou era um espetáculo, por simplesmente tal. O resultado é que é avaliado positivamente. Depois de terminado, ou quase, né? Há uma impressão bastante positiva. Mas a dúvida permaneceu em todo momento. É própria da academia que é jogada num desafio novo, né? E que não está ganhando nada. Claro que houve depois indiretamente, não era isso que se buscava, né? Não estava ganhando nada com isso. Mas havia uma dúvida profunda se isso aqui era uma loucura ou uma imprudência. Não, mas não é? E os alunos também, era muito interessante. Não sei como é que foi com você, né, Carlos Arim, mas eu entrava lá e na escola os alunos paravam, como é que estão as coisas, etc e tal, assim, eles acompanharam também, né? Teve um interesse muito legal. Eu fiz um exercício, assim, meio, mas enfim, eu fiz um cálculo super por cima de quantidade de matérias que saíram, quanto que isso, por exemplo, a gente chama de centimetragem, é um cálculo meio besta, não concordo muito com ele, mas é um único que tem. E todo espaço conquistado pela Direito GV, por causa da história do mensalão, não só com a parceria do Estado, mas com as aparições todas, os veículos, daria para comprar o equivalente a um capítulo da novela Avenida Brasil. O espaço da novela que foi ocupado no capítulo daria isso. Eu fiquei sabendo que a novela tinha arrecadado 1 trilhão no merchandising, eu fiz uma conta rápida e bateu com o que a gente conseguia. Então foi uma exposição assim, bem violenta e eu senti mesmo, assim, porque principalmente os veículos de TV começaram a me procurar mais, pedindo especialistas. Carlos Arita aqui não me deixa mentir, né? Assim, aumentou muito nos últimos 2 meses, assim, quando teve a crise da segurança pública também, nós fomos muito procurados, enfim. Então teve esse benefício indireto, como você mesmo falou. Isso é uma coisa inédita no Brasil. Agora, acontece muito já nos Estados Unidos, principalmente na televisão, né? Não menos na área na mídia impressa, mas é comum você ver nas emissoras de televisão nos Estados Unidos, qualquer grande evento, pode chamar especialistas que ficam ali efetivamente contribuindo com análise, etc. e tal, inclusive em épocas de eleição. Eles chamam aquele cara que é o assessor do Partido Democrata, o assessor do Partido Republicano, e fica o tempo todo aparecendo. Não, todo mundo meu. E aí, então isso é comum. Eu acho que no caso do Brasil isso é inédito, enfim, não conheço outro caso. E acho que, enfim, o modelo que vocês montaram, tudo é um modelo fantástico, porque ele, é óbvio que imagino que para a academia é sempre um risco, você está se expondo, né? O acadêmico não gosta de se expor, né? Porque ele sabe que ao se expor ele está sujeito a críticas, né? Que é uma coisa que o acadêmico não gosta, né? Mas enfim, eu acho que o modelo foi muito interessante. Não, foi bem. Posso fazer uma pergunta, talvez seja até uma provocação para vocês acadêmicos do direito. Até que ponto a gente pode comparar a exposição do juiz, que o senhor falou, um juiz performático, e também dos especialistas, né? Que também
se expõem e correm o risco, que ponto eles são comparáveis, né? Tanto o professor lá que pode virar um popstar, porque sabe tudo do direito, explica tudo, e o juiz também está lá, né? Aparecendo. Acho que a gente pode... Vamos prosseguir? Essa sua pergunta pode ser o mote para o Samuel. Não, senta aqui. Que vai agora analisar desse ano. Quer dizer, eu não vou responder, Samuel, você fica por conta. Você ouviu a pergunta, não? Eu ouvi, eu não sei se eu consigo responder, mas me incomoda muito como professor, como um acadêmico, ser cobrado para dar uma opinião a queima-roupa, né? Opinar no calor do acontecimento, como colegas meus da GV não tiveram que fazer, é uma coisa muito difícil, né? Enfim, eu vou... E olha só, por exemplo, eu estou preso aqui, eu escrevi algo, porque para mim é muito difícil essa improvisação, né, de quem é artista e que está num palco. Para mim isso é muito difícil. Incomoda, né, saber que está sendo gravado aqui. Enfim, mas eu vou falar algumas ideias e talvez com isso possa contribuir para responder a sua pergunta. Eu me perguntava qual o ponto de comparação que eu tenho para analisar o mensalão. Porque eu quero sempre observar contrastes, né? E eu me perguntei, quando que o STF transmitiu ao vivo pela primeira vez um julgamento? E aí eu me recordei, em 92, o Supremo julgava um mandado de segurança impetrado pelo Planalto em defesa do Collor. Que discutia o quê? O rito de votação secreta, fechada, maior tempo para a defesa, né? Então, o Supremo, naquele momento, Sidney Sanches era o presidente, foi transmitido ao vivo, pela primeira vez, um julgamento de grande repercussão, né? Bom, o que eu fiz? Vamos aos jornais da época. Então eu peguei a Veja e peguei a Folha de São Paulo, de 1992. Então eu começo trazendo esse episódio de 20 anos atrás. Julgamento transmitido ao vivo do Supremo Tribunal Federal, né? Antes, é importante observar que alguns protagonistas daquela época continuam hoje. Celso de Mello era ministro e continua. O Marco Aurélio era ministro, mas se declarou impedido. E um jovem de 36 anos era assessor jurídico do Planalto, né? O chefe da assessoria jurídica do Planalto, Gilmar Mendes, tem tanta certeza que o STF concederá ao presidente Collor as mais amplas oportunidades de defesa que chega a produzir uma frase que soa como advertência. Aspas. Se o STF não raciocinasse dessa maneira, coisa que não admito, não seria digno da sua função. Isso é um assessor jurídico de 36 anos, Gilmar Mendes, né? Assumindo um protagonismo, tentando influenciar a partir da esfera pública, tentando influenciar a decisão do STF. Mas eu quero me... tá complicado. Olha só. Agora eu quero ler uma coluna de um jornalista da época, Nelson de Sá, que escrevia sobre como a mídia está cobrindo as notícias em geral. O título da coluna é A TV faz a maior confusão. Vou ler o começo e o final. Que susto! É isso que dá a transmitir ao vivo do Supremo Tribunal Federal. Aqueles senhores de beca não foram feitos para a televisão. Eles não são objetivos.
Não dá para entender o que eles estão querendo dizer. Continua. Até o início da noite de ontem, os brasileiros, aqueles que assistem TV, acreditavam que Collor estava perto de se ver livre. Porque os 2 primeiros votos foram favoráveis ao Collor. Isso demorou um longo tempo, e causava dúvida. Os jornalistas não estavam entendendo. É isso que ele comenta aqui. A Bandeirantes foi a única rede que mostrou tudo ao vivo. As outras só entraram com flashes. Nenhuma, porém, conseguiu dizer direito o que estava acontecendo.